Olá, vamos iniciar nossa aula de ciências falando um pouco sobre os micro-organismos. Eti, a gente já viu a semana passada. Isso mesmo, nós falamos muito, né? Foi uma aula bem extensa, onde a gente falou sobre estes seres minúsculos, micro, né? Pouquíssimos a gente consegue visualizar a olho nu, mas que são tão importantes para o equilíbrio do meio ambiente. Falando sobre eles, a gente estudou um pouco sobre os vírus, sobre as bactérias e sobre os fungos. À medida que a gente for crescendo e passando para outras séries, a gente irá descobrir que existem outros tipos de micro-organismos que também são importantes, mas os principais são esses três. Os protozoários também entram nesta linha de micro-organismos, mas a gente vai estudar em outro momento. Então, neste momento, a gente vai focar nos vírus, bactérias e fungos. Então, passando para esses micro-organismos, três que a gente focou muito na aula passada, a gente vai para o assunto de hoje, que são os decompositores. Os decompositores têm muito a ver com os micro-organismos, porque os fungos e bactérias se alimentam e obtêm energia através da decomposição, ou seja, através da destruição, através do apodrecimento. A gente pode levar isso em uma linha mais clara, que a gente possa compreender melhor, da matéria orgânica, que seja a matéria orgânica animal ou vegetal. Certo? Então, quando cai uma folhinha de uma árvore, ela vai ser decomposta, ela vai se decompor e quem entra em ação são os fungos e as bactérias. Também um animal, quando morre, estes fungos e principalmente as bactérias entram em ação e a gente pensa que podem fazer mal, mas ao contrário. O processo de decomposição é muito importante, principalmente para a fertilização do solo. Na página 274, a gente tem uma imagem que passa pelos diversos estágios do processo de decomposição de um animal. Olha só, nós temos aquele morto, passa por esse processo e depois praticamente ele some. Então, tudo que foi conseguido aproveitar daquele animal fica no solo e, consequentemente, deixa o solo um pouco mais fértil e limpando também todo o ecossistema. Isso acontece muito na natureza e é muito importante. Então, no processo de decomposição, os restos de seres vivos, como folhas, galhos e animais mortos, são transformados em partes menores. O que não é usado pelos micro-organismos, então se mistura ao solo, que é essa parte aqui, ó. Já não irá mais haver a necessidade de micro-organismos, vai se misturar e termina virando, digamos assim, adubo, certo? Então, a decomposição é um processo muito importante para o ambiente. Ela impede que a matéria orgânica fique acumulada e faz com que os nutrientes voltem à natureza, depois que a matéria é decomposta. Então, tia, o que é matéria orgânica? A matéria orgânica, tipo de matéria que forma o corpo dos seres vivos, como pele, músculo, osso e micro-organismos com bactérias. Então, algumas bactérias existentes no corpo desta matéria orgânica também voltam para o solo e retornam, tá certo? Então, nós temos aqui também alguns fungos que crescem sobre restos de árvores, decompondo-a. Então, acaba decompondo a árvore e nós temos aqui um exemplo que a gente pode visualizar micro-organismo a olho nu. É o caso destes fungos. A gente tem que lembrar que quando a gente vê uma árvore com isso daqui, a gente não pode esquecer que isso aqui é fungo e não planta, certo? Passando para a página 275, a gente vai fazer a atividade. Primeiramente, a gente tem uma parte na prática, uma decomposição da banana. É uma parte que a gente iria utilizar a banana e deixar ela se decompor por um período e fazer a análise do que aconteceu. Mas vocês lembram que no início do ano a gente fez um processo semelhante a esse, não com a banana, mas com outro alimento? Que a maioria, teve alguns que até trocaram o alimento, mas a maioria utilizou a batata. Lembram?
Pois bem, lembrando daquele procedimento que nós realizamos no início do ano, a gente pode responder estas duas questões. Por quê? O que aconteceu com a banana dentro do pote? Então a gente pode falar o quê? Lembrando lá da batata, o que foi que aconteceu? Ela apodreceu, acontecendo assim o quê? A decomposição. Houve ação de micro-organismos nessa atividade? Quais? Então, quando existe a decomposição, certamente vai acontecer a ação de micro-organismos. Aqui está pedindo a gase, mas a gente deixou em ambiente, no ambiente. A gente tampou por um período, mas a gente lembra que a gente deixou um período sem tampar. Aquilo, o ar, que a gente estudou na aula passada, é que os micro-organismos estão presentes em todo o ambiente, inclusive no ar. Então, muitos micro-organismos com certeza penetraram aquela batata daquela época. Então, houve ação? Sim. Principalmente o quê? Fungos. Porque muitos me mostraram que ficou com bolores. Bolores são justamente o quê? Fungos. Ou então ação de bactérias também, certo? E a parte de atividades, então, lembrando aquilo que a gente fez, vocês conseguem responder as questões 1 e 2. E a parte de atividades, quais organismos são decompositores? A gente vai falar que são quem? Os fungos e as bactérias. Está lá no início do assunto, né? Na página 274. Ao observar bactérias no microscópio, uma aluna afirmou que todas elas são prejudiciais aos seres vivos. Isso é correto? A gente já viu que não, que existem algumas bactérias que acabam fazendo bem para o organismo, que seja do ser humano, de outros animais, até mesmo do solo. Elas acabam fazendo o processo de limpeza, matando, digamos assim, outras bactérias que podem ser nocivas. Não é verdade? Lembra que eu falei também na aula passada. O esquema abaixo está relacionado com a alimentação dos seres vivos. Interprete-o, responda. O que significa as setas? Depois identifique os organismos decompositores. Então, nós temos aqui, alface, nós temos aqui uma lagartinha, nós temos uma galinha e um ser humano. E nós temos aqui organismos decompositores. Então, estas setas, elas indicam o quê? Então, vocês irão pensar um pouco e escrever ao lado. É bem pequenininha a resposta. E onde vocês encontrarem os organismos decompositores, uma dica. A gente encontra muito aqui no ambiente, principalmente no ar ou no solo. Só que visualmente a gente não consegue ver nenhum organismo decompositor no ar. Então, a gente tem que prestar atenção no solo para ver se a gente encontra. Tá certo? Então, vocês circulam quando encontrarem. E finalizando, marque a alternativa que descreve o que aconteceria se os seres detritívoros e os seres decompositores não existissem na natureza. Detritívoros, lembram que são aqueles que se alimentam de restos de matéria orgânica, não decompondo. Entendam a diferença. Os detritívoros são animais de um porte um pouco maior que se alimentam de resto de animais. E os decompositores são um pouco menores. Então, se a existência destes decompositores detritívoros, que os dois têm uma função muito importante no meio ambiente, que é o quê? Não faria nenhuma diferença, ocorreria um acúmulo de restos de plantas, fezes e animais mortos no ambiente, ou os animais carnívoros não teriam como se alimentar. Qual destas três melhor corresponde à pergunta? Certo? A gente finaliza a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com estas nossas últimas aulas, que são assuntos que servirão de base para a compreensão de muitos outros.